como a Isabela falou, tem aí os pedidos de impeachment dentro da Assembleia Legislativa. Ele pode até escapar do impeachment dentro da Assembleia, mas do TRE ele não escapou. E claro que depois que o governador Antônio Denário teve o seu mandato cassado, por isso nós vamos receber agora a advogada Hanna Gonçalves, ela que vem tirar as dúvidas para você que nos assiste agora, o que vai acontecer agora após essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Hanna, seja muito bem-vinda, muito bom dia por estar acompanhando aqui o Roraima Gente e também ter aceito o nosso convite para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores em relação à cassação do governador Antônio Denário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a Band abrindo esse espaço para a gente poder realmente tirar a dúvida da população, porque é uma decisão muito importante, né? É importante e que traz impacto na vida de todos nós. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo para a população, na verdade, né? Gente, a Hanna, ela é advogada eleitoral. Hanna, o que é uma cassação, para a pessoa que está em casa poder entender? Justamente para você pedir, para você dar um panorama completo da situação política após essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O que acontece? Essa ação, quando ela foi proposta, ela pedia a cassação do registro. Era aquele momento que ele ainda era candidato, que ele poderia vir a ser candidato, na verdade, né? Quando a ação foi proposta, ele poderia vir a ser candidato. Então, a legislação permite que, em casos de abusos político, econômico, conduta vedada, alguns ilícitos que a lei relaciona, o candidato que assim o cometer, ele pode aí ter o seu registro ou o seu mandato cassado. Isso é uma questão mais técnica, que é quando ele já foi diplomado, tomou posse, a gente fala que houve a cassação do diploma, né? Ou seja, aquele diploma que ele recebe da Justiça Eleitoral. Foi o que aconteceu no caso do governador aqui do estado de Roraima. E muita dúvida começou a acontecer ontem, após meio-dia e meio, que as pessoas falavam assim, Hanna, e aí, o que vai acontecer com ele? Vai sair? Quem vai entrar no cargo vai ser o vice-governador? E a pessoa, para poder entender, foi caçada a chapa do governador. E não apenas ele, né? Porque a chapa majoritária ela é única, né? Você não dá o seu voto em separado para o governador ou para o vice, né? Então, a partir do momento que o governador tem o diploma dele cassado, o TRE entendeu que é preciso novas eleições, não assumiria o vice. Então, precisaria uma novas eleições para poder aí, caso o TSE confirme a decisão do TRE, é importante esclarecer isso, haverá novas eleições no estado de Roraima, eleições suplementar, que a gente costuma falar. E, Hanna, a partir de qual momento essa distribuição das cestas básicas passou a ser um crime eleitoral? A legislação eleitoral, o que ela acontece, Eduardo? Ela veda no ano da eleição, algumas condutas aos agentes públicos, que é da administração que o cargo está em disputa. Então, a gente está falando aqui da eleição de 2022, a gente tinha o cargo de governador em disputa. Então, naquele momento, o governador e outros agentes públicos, eles tinham que observar algumas restrições que a legislação eleitoral impõe. No caso específico, a legislação fala que é vedado a distribuição de bens gratuitos, ou seja, cesta básica, cadeira de roda, enfim. Isso é possível quando a gente encontra-se em estado de calamidade, estado de emergência. Não era o caso do estado de Roraima. A gente teve uma decisão do Tribunal de Justiça, né, revogando um decreto de estado de calamidade que foi feito no início do ano. Ou, se esses programas sociais de entrega de bens tiver em lei, tem que ter, né? São alguns requisitos que você precisa cumprir. Você precisa ter ele estar em lei e ele precisa estar em execução orçamentária no ano anterior. Então, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu, por maioria, que o governador, ao distribuir cestas básicas, ele não atendeu aos requisitos legais e outras condutas que ali os magistrados debateram ontem. Hanna, teve muito questionamento em relação a essa distribuição de cesta básica. Durante o período da pandemia, se não me falha a memória, foram 10 mil cesta básica que ele acabou distribuindo. No período eleitoral, mais de 50 mil. Isso se no período ali da pandemia ele tivesse distribuído essas 50 mil e continuasse com essas 50 mil durante o período eleitoral, mesmo assim iria ser um crime eleitoral? Ele precisaria, como eu falei, ele precisa que aquele programa tivesse uma legislação própria. O TRE entendeu que ele fez uma manobra, né? Ou seja, ele tornou lei o programa Cesta da Família somente no início de 2022. Existia um programa prévio, mas que não se confundia com o programa Cesta da Família. Então, o TRE já entendeu que houve uma manobra aí, né? Enquanto a defesa dizia que era apenas a mudança de um nome, na verdade era um novo programa, porque tinha o Renda Cidadão, né? Que realmente esse tem lei, mas ele diverge do Cesta da Família. O Renda Cidadão, as famílias recebiam
em cartão, né? Sim. E no Cesta da Família era uma outra situação, foi um dinheiro que veio do governo federal, num estado de emergência, era uma quantidade, se eu não estiver equivocado, eram 5 cestas básicas que poderiam ser entregues por aquele, ele tinha um decreto. Então, assim, existiam diversas irregularidades que, se ele tivesse sanado, poderia, sim, continuar a prática. Ocorre que ele não sanou, ele deixou para fazer isso no ano da eleição e incidiu na conduta que a legislação eleitoral veda. Hanna, cabe recurso, né? Então, ou seja, até quando ele pode recorrer lá em Brasília dessa decisão aqui do Tribunal Regional Eleitoral? Olha, o que acontece agora? Ele cabe recurso, ele recorre no cargo, é importante dizer isso, ele recorre no cargo, após a publicação do acordo, que é justamente como se fosse um extrato daquilo que os magistrados decidiram na sessão do TRE, ele tem aí 3 dias para manejar recurso. Ele pode tanto recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, que aí tecnicamente falando, é um recurso de embargo, onde ele pode alegar uma contradição, uma omissão naquele acordo, ou ele pode manejar um recurso ordinário, que é quando ele leva essa matéria para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma estratégia de defesa, o governador tem esse direito, e aí, né, isso tem que aguardar, depois da publicação do acordo, verificar como é que a defesa do governador vai agir. Hanna, durante essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, muitas pessoas, né, ficaram ali na dúvida e também falaram assim, a nível de Brasília, talvez ele continue no cargo, ele vai permanecer no cargo, isso é fato. Agora, quando as pessoas falam assim, poxa, ele vai lá para Brasília, e se ele conseguir permanecer no cargo, conseguir ali falar que aquilo ali não foi um crime eleitoral, a pessoa fica falando assim, mas do que adianta o Tribunal Regional Eleitoral tomar uma decisão dessa, que inclusive multou o governador, se em Brasília nada aconteceu? Acaba que acontecendo essa dúvida, né? Não, isso é natural, isso faz parte do imaginário das pessoas, é natural que as pessoas pensem dessa forma, mas a gente tem que pensar processualmente o que está acontecendo. Aquilo que foi colocado para o TRE julgou. Como a gente fala no direito, direito é entendimento, né? Você entende de uma forma, eu entendo de outra. Mas é preciso dizer que o TSE tem entendimentos nesse sentido. Vamos verificar, quando esse processo chegar lá, qual é que vai ser o entendimento. Mas não é... Nós já tivemos aqui no estado de Roraima um governador cassado por conduta vedada, né? Lá em cima, no TSE, né? Então, a gente já tem um caso, inclusive, de Roraima, que foi aumento na quantidade de benefícios sociais. Então, assim, o Cesta da Família é um benefício social, né? A gente está falando aí de um programa que, na pandemia, no ano pandêmico, vamos colocar 2021, beneficiou cerca de 10 mil pessoas. E em 2022, que era um ano onde já as pessoas estavam vacinadas, o decreto de calamidade havia sido suspenso, ou seja, um outro cenário, esse número sobe para 50 mil. Então, o TRE entendeu que houve ali um desvio. A gente também tem uma questão de orçamento, que o TRE falou muito, né? No ano de 2020, foi cerca de 2 milhões que foi pago nesse programa. 21, nós temos aí uma média de 5 milhões pagos, isso eu estou falando de valores pagos. E quando a gente vai para 2022, quando o TRE se debruça sobre os dados de 2022, que é o ano da eleição, em 4 meses foram pagos 11 milhões. Então, existe aí uma discrepância, que o TRE entendeu que os agentes públicos que estavam ali sendo julgados cometeram a conduta eleitoral ilícita. Hanna, agora para o pessoal que está em casa poder entender, essa parte burocrática que sai do estado de Roraima, chega a nível de Brasília, qual é o tempo que vai passar até o Tribunal Superior Eleitoral entender a cassação ou a permanência do governador no cargo? Quando a gente fala de Poder Judiciário, é difícil a gente falar de prazos. O que eu posso te falar pela experiência e até mesmo pelo posicionamento que o Tribunal Superior Eleitoral tem adotado, inclusive nas eleições presidenciais, já teve o julgamento de uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Justiça Eleitoral, ela é regida por um rito muito célere. É diferente da Justiça Comum, que tem prazos de 15 dias. Para você ter uma ideia, na Justiça Comum a gente recorre 15 dias úteis. Na Justiça Eleitoral nós recorremos em 3 dias corridos, né? Então, assim, existe essa preocupação da Justiça Eleitoral para que
os julgamentos, que as ações que são oriundas das eleições de 2022, elas sejam julgadas o mais rápido possível, justamente para que o Estado não sofra com uma insegurança política, como o cientista social falou há pouco na matéria. Então, isso é muito importante. Então, existe uma preocupação da Justiça Eleitoral em garantir que o Estado, no caso, né, quando chegar lá essa matéria, que o Estado de Roraima tenha o seu fluxo normal, né, porque as pessoas querem investir em Roraima. Como é que você faz isso? Eu não sei qual é a situação política, isso impacta na questão econômica, social. Então, isso é uma preocupação da Justiça Eleitoral, é um princípio da Justiça Eleitoral, e aí eu entendo que é uma questão de realmente tem os tempos processuais que precisam ser observados, até para que não se alegue nenhuma nulidade, né, por nenhuma das partes, e aguardar mesmo o entendimento agora do Tribunal Superior Eleitoral, que ele confirmando as novas eleições no estado de Roraima. Rana, você falou algo muito importante, que é justamente em relação à cassação do governador, que acaba atrasando o desenvolvimento do nosso estado. Fica algo ali muito na dúvida, será que fica, será que não fica? A partir do momento que o tribunal, vamos supor que o Tribunal Superior Eleitoral decida cassar de fato e direito o governador aqui do estado de Roraima, cabe recurso dele ainda no cargo, ou se decidir não, acabou, e novas eleições? Não, existe a possibilidade, são possibilidades restritas de ele recorrer até o STF, só que ele recorre fora do cargo e já se determina novas eleições, né? Então, não é uma coisa que vai ficar esperando o STF decidir, ele vai continuar no cargo e não vai ser realizada eleições. Não, o comando, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir que ratificar, né, referendar a decisão do TRE local, ele comunica o Tribunal Regional que aí vai preparar uma eleição suplementar, que aí vai ser, é uma nova eleição, né? Vai ter tempo para você fazer registro de candidatura, impugnar, convenção, propaganda. É um tempo mais curto, né? Mas tudo isso ele pode até, se tiver matéria constitucional, ele pode recorrer, mas ele já recorre fora do cargo. Fora do cargo. Enquanto isso, o presidente da Assembleia Legislativa fica como governador do estado e tem uma data limite para ele poder realizar todo o período eleitoral do nosso estado, com as candidaturas. Todo mundo pode ser candidato ao governo do estado, menos Antônio Denário? Quem pode, ele tem, para a pessoa pleitear um cargo público, no caso um mandato eletivo, a pessoa tem que reunir condições de elegibilidade, ou seja, ela não pode estar inelegível por algumas questões que a própria ficha limpa impõe. É o caso do governador, ele vai incidir ele foi condenado numa pena de cassação em uma ação de conduta vedada, ele incide numa causa de inelegibilidade. Agora, aqueles candidatos que reunirem condições de elegibilidade, ou seja, que possam ser eleitos, eles podem ali colocar, seguindo, né, os requisitos legais, eles se podem colocar aí seus nomes a favor da população de Roraima, para que a população de Roraima escolha aí o seu novo governador na possibilidade de haver novas eleições. Rana, falando isso que você falou, agora pegando o gancho, o próprio presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, o Soldado Sampaio, caso ele queira ser candidato, ele pode também? Pode, se ele não reunir... Mesmo estando ali à frente do governo do estado? Pode, se ele não reunir alguma causa de inelegibilidade, que pode vir a acontecer futuramente, a gente está falando de uma situação que hoje, ao que se sabe, não tem, né? Ele pode, sim, a gente tem o caso do Amazonas, onde o presidente, quando houve a cassação do governador do estado do Amazonas, o presidente da Assembleia assumiu e ele concorreu, né? Então, assim, isso acaba que é comum aí em todo o Brasil, né? Não é incomum. Inclusive, as pessoas ontem falavam muito, Rana, assim, o governador pode indicar o vice dele para ser candidato. Caso que não pode, porque, como você falou, foi a chapa que foi cassada. Isso inclui o Edilson Damião também. Não, no caso do Damião é um caso específico porque ele não estava na ação. Então, ele não tem... A inelegibilidade que a gente fala, ela é uma sanção personalíssima. Ele não foi atingido, entende-se que é uma questão a ser discutida, mas entende-se que ele não estaria ali inelegível. Isso é uma questão que pode vir a ser debruçado, o TRE pode entender que não, a chapa é cassada, mas também há defensores dizendo, não, ele não participou do processo, ele não pode receber uma sanção que é de caráter personalíssimo, né? Então, é uma coisa que pode ser questionada junto ao TRE. Isso sim pode, mas assim, eu entendo que ele teria matérias de defesa aí para poder ter os seus direitos políticos mantidos.
Hanna, pela sua experiência, né, como você falou aqui, em relação que a gente não pode falar sobre prazos, né, ali do Tribunal Superior Eleitoral, você acredita que até o fim do ano isso seja resolvido? Olha, tudo caminha para que a gente ainda tem um bom tempo até o recesso judiciário, né? Então, o TRE publicando esse acordo, a estratégia de defesa, tomando ali se vão recorrer, o Ministério Público também, o Ministério Público Eleitoral também, ele participa desse processo como fiscal da lei, né? Então, tem que verificar se são prazos curtos. Então, assim, eu tenho 3 dias, a partir dali a outra parte é chamada para responder aquele recurso e aí vai ficar pronto para julgamento, né? O que a gente percebeu é que o TRE tem dado atenção às ações que visam cassação, tem outras ações, né? Então, a gente tem verificado que os processos estão tramitando com uma certa diligência ali do tribunal. Então, e depois é subir, aí aguardar. É uma matéria nesse caso específico, não são vários ilícitos, é um ilícito, é uma matéria que pode ser analisada num espaço aí de tempo razoável pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hanna, e para a gente poder finalizar, enquanto isso, o governador permanece no cargo através de liminar? Não, o caso, a manutenção do governador do estado de Roraima no cargo não é por liminar, é um efeito suspensivo do recurso. O que acontece? Antigamente era assim, por isso que as pessoas acho que estão fazendo essa confusão. Antigamente, quando um mandatário ele era cassado, ele só conseguia se manter no cargo por uma liminar junto ao TSE. Só que houve uma alteração na legislação e aí que deu um caráter suspensivo ao recurso, ou seja, eu vou recorrer, então suspende os efeitos daquela sentença, daquele acordo, no caso em concreto. Então, ele se mantém por efeito, é uma técnica processual que fala, é um efeito do recurso, não é caráter liminar, não. Ele segue, continua na gestão do governo do estado de Roraima, sim, não é por força de liminar. Hanna, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e ter aceito, inclusive, o nosso convite para poder tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores, que nesse momento está com muitas dúvidas em relação ao que ia acontecer agora, depois dessa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Eu que agradeço o espaço, é importante que a população receba os esclarecimentos, acho que o nosso papel é esse, de estar aqui tentando esclarecer a população, até para que evite fake news, informações falsas, né? Porque a gente está falando sobre um processo eleitoral, sobre o comando do Executivo Estadual, isso, como eu falei, é algo muito importante, é uma decisão que traz prejuízos, então é importante que a população debata, mas debata sobre fundamentos verdadeiros, né? Aquilo que de fato acontece e o que pode acontecer, para que a gente não tenha aí um debate enviesado, com informações que não repercutem, na verdade, o cenário atual. Pronto, muito obrigado. Eu conversei com ela, a advogada Hanna, que ela é especialista em direito eleitoral, tirando todas as dúvidas do que aconteceu aqui no estado de Roraima.